O título deste vídeo diz tudo. O que nós vamos tentar fazer neste vídeo é concentrar de uma forma bastante rápida aqueles que são os principais elementos relacionados com a tipografia em Bootstrap, porque na maior parte dos casos aquilo que nós vamos ver são conceitos que nós facilmente conseguimos apreender a partir do momento em que sabemos trabalhar com HTML. De regresso aqui ao nosso editor, simplesmente para dizer o seguinte, eu tomei a iniciativa antes de iniciar este vídeo de colocar aqui alguns parágrafos com o texto completamente despropositado e inserido dentro de um container, ok? O que acontece então para fazermos os testes que aqui eu vou apresentar é muito simples, aqui quando refrescarem o vosso template vamos ter qualquer coisa deste género. E agora vamos trabalhar aqui com texto e eventualmente depois vamos criar aqui umas listas. Ora, se regressarmos então ao nosso site de referência, nós ficamos aqui na última lição, basicamente, informando então que existe a possibilidade de nós podermos utilizar os heads ou os Hs como formatação de texto, aquilo que não é possível com HTML normal. E depois vamos por aqui abaixo. Há aqui algumas informações relacionadas com less, nomeadamente aqui a construção com less, que não nos interessa agora de momento, são informações mais avançadas inclusive nós teremos que descarregar uma outra versão ligeiramente diferente do Bootstrap, mas esta é a básica e portanto aquela que tem os elementos que nos interessam. E como podem observar por aqui abaixo nós temos então muitas informações. Nós já sabemos, quem programa com HTML, que por exemplo no meio de um parágrafo, se nós quisermos colocar um texto mais pequeno, nós podemos colocar small, ok? Esta tag small vai permitir então que este texto fique mais pequeno na nossa página. Ora, se nós formos aqui refrescar, como podem observar, é este texto que aqui está, fica mais pequeno. Todas estas tags estão formatadas ou pré-formatadas para o Bootstrap. Ele faz cálculos a partir de um elemento chamado font size base, que é uma variável de less, que pode ser utilizada nesse mecanismo para podermos aumentar ou diminuir o tamanho das fontes. De qualquer das formas, basicamente o que acontece aqui é isto. Nós temos aqui muitas informações, por exemplo, podemos utilizar aqui mark, vamos aqui colocar mark, estamos a falar de elementos de HTML, ok, gravar, vamos aqui refrescar o nosso template e, como podem observar, tem ali uma ligeira, um ligeiro tom bege por baixo, ok? E, portanto, estas são formatações básicas que vêm com o Bootstrap. Ora, vamos aqui ver, depois temos texto deletado, como podem observar, nem vale a pena sequer experimentar, temos aqui o del, bastará colocar del e o texto vai ficar traçado, ok? Aqui temos este exemplo, depois temos aqui o exemplo do S, isto é para indicar blocos de texto que não são mais relevantes, usa a tag S, não é muito significativo, texto inserido, ok? Isto é texto que foi objeto de uma correção. Isto são paradigmas que são utilizados às vezes em páginas web cujo conteúdo tem importância ter algumas notas relativamente às alterações que foram feitas ao texto, etc. Não é, muito sinceramente, muito utilizado na esmagadora maioria dos projetos. Depois temos aqui o texto sublinhado, ok? Que tem o mesmo aspecto deste tipo de elemento, que é o ins, depois tem aqui a U, ok? Assim como temos o texto em itálico, que é o I, etc. Depois temos o texto pequeno, como já vimos aqui, temos o texto small, ok? Depois temos o texto negrito, que utilizamos normalmente o strong, e se não estivermos a utilizar CSS, o próprio HTML encarrega-se de tornar o texto a negrito, mas se fizermos aqui, obviamente, a nossa experiência, neste caso strong, e colocarmos ali strong, neste caso o Bootstrap já tem tudo isso pré-configurado no sentido de se adaptar então à nossa página. Nada de extraordinário, temos o itálico, etc. Depois temos aqui algo que aí sim já se trata de algo bastante interessante. Ele aqui diz, inclusive, numa nota final, relativamente a estes itens todos que já são conhecidos do HTML, ele diz: sinta-se livre para usar o B e o I em HTML5, e portanto não há qualquer problema, podemos usar o B ao invés do strong, e o strong significa colocar a bold, o B também, o I significa colocar em itálico, assim como o EM significa colocar em itálico, e portanto não há qualquer problema. Ora,
Vamos aqui entrar, no entanto, aqui nas classes de alinhamento, e aqui sim, aqui temos algo que já nos interessa. Porquê? Nós temos aqui várias formas de conseguir alinhar texto. Texto à esquerda, texto ao centro, texto à direita, texto justificado e depois texto sem alinhamento. Ok? Vamos aqui só dar 2 ou 3 exemplos. Onde é que isto é absolutamente importante no nosso caso? Bom, se nós voltarmos momentaneamente àquela história das grids, o que vai acontecer é o seguinte: se eu quiser colocar aqui um div class é igual a row e depois barra div, e se eu quiser colocar aqui uma coluna que seja uma coluna a toda a extensão do meu, neste caso do meu layout, ok? Neste caso vou colocar aqui call md12, ok? O que vai acontecer aqui é o seguinte: se eu colocar texto num parágrafo, p, texto do parágrafo, e agora se formos refrescar aqui a nossa, eu vou colocar aqui o id call, id igual a coluna, para conseguirmos ver ali a coluna. Vamos então testar para ver o que é que acontece neste caso concreto aqui. Vamos aqui refrescar o nosso template e, como podem observar, nós temos aqui então esta linha dentro do nosso layout e temos o texto alinhado por defeito do lado esquerdo. Vamos aqui, no entanto, colocar dentro do parágrafo o alinhamento que está aqui especificado. Reparem, P class text left, ou text center, ou text right. E, portanto, o que é que vai acontecer? Obviamente, aquilo que já estão à espera. Class é igual a text center. Ele vai centrar o texto dentro do espaço onde o parágrafo está embebido. Vamos então verificar se é isso que acontece. Vamos aqui refrescar e cá está então o texto ali a ir para o centro. Existe, obviamente, uma técnica de HTML que, obviamente, a partir do momento em que nós temos CSS não faz muito sentido, mas que é também trocar tudo isto pela tag center. Ok? E se colocarmos aqui barra center, os browsers continuam a interpretar isto da mesma forma e, portanto, se nós não tivermos ali nenhuma formatação no parágrafo, o que vai acontecer é que tudo o que estiver no interior destas duas tags vai ficar centrado. E, por conseguinte, se eu agora aqui refrescar, como podem observar, não houve qualquer alteração porque está a ser influenciado pelo center. No entanto, aqui, a partir do momento em que nós temos o Bootstrap a funcionar, nada melhor do que usar as suas classes. Vamos alinhar o texto à direita, então, text right. Ok? Texto à direita. Tão simples quanto isto. Vamos aqui refrescar. Reparem como o texto foi parar lá ao outro lado. Vamos aqui muito rapidamente testar o texto justificado. Nós temos aqui os outros elementos que são fáceis de perceber como é que são, o left, o center, o right e o non-wrap, portanto é um texto que fica alinhado de forma por defeito. Agora aqui temos o text justify, que é o texto justificado. Ora, para vermos o texto justificado, nós vamos ter que fazer aqui um texto ligeiramente grande ou então colocar uma coluna relativamente pequena. Vamos colocar uma coluna com 3 e vamos acrescentar aqui muito texto. Neste caso vamos colocar aqui texto suficiente para que haja mais do que 2 ou 3 linhas. Ok? Vamos colocar aqui então o texto e agora vamos colocar text e aqui será o justify. Ok? Vamos então fechar. Vamos aqui ver o que é que aconteceu aqui com esta coluna. A coluna passou a ter uma dimensão muito inferior. Vamos aqui refrescar e, portanto, reparem o que é que acontece. O texto acaba por estar justificado aqui deste lado. Eu vou aumentar o tamanho do texto, vou aqui acrescentar mais algum texto aqui no meio, ok? Ctrl S para gravar, refrescar. E reparem o que é que acontece então. O texto está aqui alinhado, algo que, obviamente, o HTML não consegue fazer sozinho. Vamos aqui alterar ligeiramente para texto alinhado à esquerda. O que vai acontecer então é uma ligeira diferença. É que se nós colocarmos texto alinhado à esquerda, o texto vai ser alinhado daquele lado e, portanto, não vai ser esticado aqui o espaço entre os caracteres para que eles se adaptem aqui a este espaço. Obviamente que este espaço que fica aqui entre a linha vermelha e o início do texto tem a ver com o pathing, que nós também podemos fazer um override através do nosso ficheiro de CSS e depois nós iremos fazer esse tipo de experiências. Vamos aqui ainda regressar à nossa tipografia, porque existem aqui alguns aspectos interessantes. Eu vou aqui colocar alguns exemplos, nomeadamente este. Se eu tiver aqui exemplo de texto e se eu quiser colocar text, neste caso, por exemplo,
todo o texto em letras minúsculas. Eu coloco text lowercase. Lowercase significa minúsculas, ok? Ora, eu tenho aqui o E maiúsculo, vamos colocar aqui o T também. Exemplo de texto. Vamos aqui refrescar o nosso template e o que acontece é isto. Todo o texto acaba por ficar em minúsculas. O mesmo acontece se eu quiser colocar em maiúsculas, neste caso uppercase. Okay? O uppercase significa colocar tudo em maiúsculas. Se haja minúsculas ou maiúsculas, todo o texto vai ficar em maiúsculas, ok? E existe também o capitalize. O capitalize significa colocar o texto capitalizado. Ora, capitalizado significa as iniciais das palavras ficam com letras maiúsculas. Vamos aqui testar esse exemplo. Temos aqui o exemplo todo com letras minúsculas. Vamos aqui refrescar e vejam como ele colocou, mas inclusive os artigos. Portanto, muita atenção com a utilização deste tipo de mecanismo. De uma forma geral, este tipo de elementos relacionados com a tipografia em Bootstrap servem, obviamente, para nós podermos conjugar com os outros componentes do Bootstrap, nomeadamente o sistema de grid que nós tivemos aqui a estudar. E por isso eu usei este exemplo também para mostrar como é que nós, dentro de cada um dos blocos, dentro de cada uma das células, podemos formatar tudo isto. Eu penso que não valerá a pena estar aqui a esmiuçar muito pormenorizadamente cada um destes elementos. Porquê? Porque eles são de fácil consulta e de fácil compreensão. Se vierem aqui à secção do Bootstrap, que diz respeito ao CSS, clicarem aqui em tipografia, o que vão encontrar aqui é todo o tipo de informações relacionadas com os diferentes tipos de formatação que existem. A esmagadora maioria deles tem a ver com a utilização dos elementos que nós já conhecemos da HTML. O strong, o parágrafo, etc. E aqui temos os exemplos de como é que o Bootstrap vai, por forma out of the box, não é? Logo por defeito vai mostrar essa informação. Por isso temos aqui todos estes elementos, ok? Temos aqui a questão dos alinhamentos, a questão do uppercase, as abreviaturas que já existiam, a ABBR no HTML, mas que aqui também estão definidas. Existe aqui uma classe especial designada por Initialism, que é uma abreviatura que coloca o texto ligeiramente diferente. Depois mostra aqui um exemplo de endereços, enfim, que não faz muito sentido. Porquê? Porque tudo isto que aqui está é basicamente HTML, pese embora o facto que seja HTML que está a ser influenciado por Bootstrap, ok? Portanto, poderão simplesmente copiar e colar o texto e ver o que é que acontece. Depois temos aqui o block code, são elementos que normalmente não são muito utilizados em projetos simples de HTML, só em projetos mais complexos, mas que podem ter aqui. Todos estes elementos são elementos de HTML e, portanto, nem sequer são elementos próprios do Bootstrap, isto é, classes do Bootstrap. Depois temos aqui algumas notas relacionadas com algumas alternativas, umas exibições alternativas do que é o block code reverse. Neste caso ele coloca o texto alinhado do outro lado. Bom, são situações que cada um de vocês poderá utilizar. Depois temos aqui referência às listas, a forma como as listas são apresentadas. Nós sabemos que, por defeito, uma lista começa sempre um elemento UL e termina com o /UL, e depois dentro do seu espaço tem o LI. Neste caso aqui para listas não ordenadas, ok? Depois, para listas ordenadas, em vez do UL, temos o OL. É uma questão de fazerem a experiência e verem qual é o exemplo que fica. Temos aqui esta definição não estilizado, isto é, se removerem o padrão list style, a margem esquerda da lista de itens, isso apenas se aplica a filhos imediatos da lista de itens. Portanto, há aqui um conjunto de formatações que podem ser experimentadas de uma forma extremamente simples. Temos aqui descrições, nada de muito especial. E depois temos aqui, para quem quiser criar uma página que tenha apresentações de código, isto é, de código de programação, também poderão utilizar aqui este tipo de elementos, ok? Nada de muito extraordinário, trata-se de HTML puro e duro, e neste caso depois temos aqui uma outra versão relativamente engraçada, que é esta. Você pode opcionalmente adicionar a classe pre-scrollable, que irá definir uma altura máxima de 350 pixels e fornecer uma barra de rolagem eixo Y, isto é, uma barra de rolagem de deslocamento vertical, e portanto poderão também fazer esta experiência. Eu não quero estar a perder muito tempo aqui neste espaço, vamos sim ficar aqui neste vídeo pelas tables, que são as tabelas, porque nós vamos obviamente usar em muitos projetos que
possam criar em HTML a apresentação de dados em tabelas, e aqui faz sentido nós perdermos um bocadinho de tempo e ver o que é que o Bootstrap tem para nos apresentar.